Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Resiliência Cast, um podcast onde eu trago pessoas confiáveis, pessoas que foram mestres, amigos, que transformaram a minha vida e vão transformar a sua vida também. Todo podcast eu começo falando que você escute o que nós vamos transmitir aqui, ou onde você estiver assistindo, ou só escutando, e pega um conteúdozinho aqui, algo que te tocou e coloca em prática. Porque não adianta nada nesse mundo, nessa época que a gente está com tantas informações, a gente ter uma obesidade mental e não partir para ação. Esse podcast é algo que traz histórias maravilhosas, emoções, é um pouco de terapia na veia, e faz você poder refletir, mas que você coloque isso em prática. Então curte, compartilha, encaminha para quem você acha que vai fazer sentido, porque quando a gente ajuda o outro, a sincronicidade de Deus abre as portas. Hoje de manhã eu vinha falando com um cliente sobre isso, ele estava com um grande problema, e enquanto ele estava ali focado no problema, o problema aumentava mais, mas quando ele começou a abrir as portas para os novos negócios, novas ideias, aquele problema que ele tanto estava preocupado começou a se resolver. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial que fala muito bem sobre esse assunto, um professor, um mestre, um cara que me apareceu na minha vida assim de um dia para o outro no meio da pandemia e me ligou e eu falei como que eu posso te ajudar, e dentro desse caminho a gente fez sei lá quantos meses de lives e bate-papos que foram um aprendizado não só para mim, porque eu também acredito que para ele e para a nossa audiência. E está aqui o grande mestre Eduardo Chiniachik. Seja bem-vindo. Olha, para mim é um baita de um prazerão, né, tá aqui hoje. E é bem isso. Eu acho que essa frase que você usou, que assim, no que eu posso te ajudar? Eu acho que essa é a frase que talvez seja uma frase de muita sabedoria, né? Que, às vezes a gente fala de pedir ajuda, mas às vezes também é uma coisa, né? Quando a gente está aberto a ajudar, quando a gente está aberto, parece que a gente está aberto a trocar. E quando a gente está aberto a trocar, a gente está aberto a evoluir. Então, acho que essa é uma das coisas. Mas acho que você gosta de pensar, né? Você fala assim, nossa, o Edu, essa coisa toda. Mas ao longo de todos esse tempo, né, que a gente está junto, eu e Robson e eu, nós temos uma coisa que foi sempre uma coisa, autenticidade. E uma coisa que, quando a gente fala assim, o que é que mudou a vida? Olhar verdadeiramente para a gente. E aí, essa foi uma das coisas que várias vezes eu me emocionava com o Robson contando uma história, uma situação, um momento, e eu acho que talvez, né, quando o Robson fala assim, compartilha, traz, porque um convite para você retomar o caminho da originalidade e retomar a autenticidade faz uma diferença gigantesca, porque parece que é a primeira coisa que a gente vai aprendendo a perder. Quando a gente fica respondendo, né, quem eu tenho que ser para ser aceito. E aí talvez esse seja o nosso convite, pelo menos para hoje, aqui, agora, nesse momento, né? Talvez a coisa mais linda é quem você é muito importante. E quando você coloca isso em jogo, parece que você se apropria da vida. É muito legal isso que você traz, né? O Edu lá na pandemia me ligou e falou assim... Estou precisando falar com você, a Roseli, a irmã da Roseli, da editora a gente já vai falar aí dos livros do Edu, que está com o livro novo aí para ajudar os professores, capacitar emocionalmente para que a gente possa ajudar ainda mais os outros. Ele falou assim, preciso falar com você. Eu falei, como eu posso te ajudar? E você não sabe como essa frase não só refletiu para você, como para mim mesmo. Eu fui buscar de onde essa frase veio. E essa frase vinha do meu pai. No Brás, na 25 de março, ele nunca perguntava para os outros o que eu vou ganhar com isso. Ele sempre perguntava como eu posso te ajudar. E eu acho que você traz isso, né? Como eu posso te ajudar, colocar sua autoridade, sua singularidade e estar a serviço da vida, né? Entregando aquilo que você tem de original e de melhor para as pessoas. E cada vez mais eu venho mostrando isso para as pessoas nas minhas mentorias, nas palestras, né? Essa coisa da identidade, de você assumir quem você é. Eu sempre começo esse podcast fazendo uma pergunta, né? Eu brinco muito nas minhas palestras quando eu me apresento. Eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Udete, libaneses e italianos, que depois de muita confusão, mortes, perdas,
não perder os seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a resiliência, a contribuição. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ter uma vida mais leve e criar prosperidade e abundância. Eu jogo essa pergunta para você, Edu. Quem é o Eduardo Chiniachik? Sou filho do seu Paulinho e da dona Ditinha. 2 pessoas muito simples, mas que souberam exatamente trazer para os filhos o compromisso com a grandiosidade da experiência humana. Eu acho que tinha sempre uma coisa, na simplicidade tinha sempre uma lição. Coisas do tipo assim, para Deus nada é impossível, e eu tenho Ele dentro de mim. Então, a minha mãe e meu pai sempre trouxeram esse tipo de ensinamento. E é isso que fez com que parece que cada um dos filhos trouxesse uma coisa que é uma busca contínua, constante, né, de estar inteiro, de estar vibrando. Então, sou irmão. Agora vem a outra apresentação. Quando alguém fala assim, o que você é do Roberto? Sou irmão. O que você é do Gilberto? Sou irmão. O que você é da Roseli? Sou irmão. Então, assim, isso faz parte, e com muito orgulho, dos irmãos que eu tenho e que fizeram a diferença. E eu costumo dizer uma coisa que é assim, a família a gente conquista, né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas nós somos sangue do mesmo sangue, tem uma obrigação, e é uma conquista, não é essa coisa de entregar, de estar junto, de ser cúmplice, de participar. Então, essa família eu conquistei, essa família é uma dádiva, é um presente de Deus na minha vida. E agora vem as próximas gerações também, Arthur, e as próximas. Vem vindo, né? Então, assim, é muito lindo, né? Então, por isso que isso, eu acho que essa é a base. E é essa base que permitiu que eu encontrasse uma italiana. Quando eu morava na Itália, eu conheci a Dani, nós nos casamos e nós temos uma filha, e eu tenho uma filha da minha primeira relação, a Carol. Então eu tenho a Carol, a Estela, que são para mim 2 presentes. Assim, acho que você sabe, seus meninos, né? Parece que a gente tem sempre um sentimento que parece que não cresce, né? A gente se relaciona com essas mulheres que estão na minha vida hoje, mas eu ainda tenho aquela sensação de pegar elas assim, subindo na árvore, comendo fruta no pé, essas coisas. E eu tenho 2 frutos de frutos. As minhas 2 netas, que é a Duda, que está com 16 anos, e a Alice, que está com 12, que é tão incrível, né? Quando você vê, parece que tem uma vida inteira pela frente e a gente fica olhando, né? Com aquela sensação de que tem tanta coisa para acontecer. E eu tenho um sentimento, sabe, Robson, que assim, eu tenho falado muito isso, né? Assim, cada dia que eu acordo eu estou mais próximo do fim. E parece que isso faz com que eu tenha um sentimento de quanto é especial o dia. Tem correria, nossa senhora, né? Eu brinco, eu acordo às 5, né? Eu tenho o tempo da minha meditação, aí depois começa, mas eu tenho uma sensação de que cada dia tem um sabor diferente hoje. É diferente quando a gente olha e a gente começa a perceber que parece que os dias são muito iguais. E hoje eu tenho essa sensação, né? Então, por isso que ver as minhas netas, minhas filhas, a minha família, eu tenho uma sensação de que parece que eu olho tem um olhar diferente, um olhar especial. E, Edu, você falando isso é muito interessante, né? Porque as pessoas têm um grande escritor, foi o meu professor lá da minha psicologia transpessoal, e ele tem um livro que chama Normose, que é entrar nesse dia a dia, acordar, trabalhar, se alimentar, trabalhar, voltar para casa, dormir.
E as pessoas estão esquecendo de aproveitar a caminhada, né? Que é isso que você está falando, de cada dia ser um dia diferente, de um olhar para algo especial, e às vezes esse algo especial é algo bem pequenininho, né? Que é o sorriso do seu filho, é aquele olhar diferente de algo que você está fazendo, é um aprendizado com alguém que vem. Eu te pergunto, você que está aí frente a grandes palestras, está fazendo esse trabalho maravilhoso com os professores, e a gente já fala disso, por que as pessoas estão entrando nesse modo automático, já que você que é um estudioso, né? Eu tenho uma paciente, passo a bola para você, que ela fala assim, a vida não é só trabalhar, ganhar dinheiro, emagrecer e cuidar dos filhos. Tem que ter algo mais, né? Por que você enxerga de tudo isso? Por que que... Essa é uma pergunta que eu faço muito, às vezes, nas mentorias, nas palestras, que é assim, o que a gente ama numa criança de 2 anos? Espontaneidade, honestidade, originalidade, é autêntica, é alegre, é afetiva. Aí eu pergunto, onde é que foi parar essa criança? Aí a resposta é, engessou, enquadrou, foi moldado. Então, e aí eu conto que tem 3 experiências que mudam a nossa trajetória de vida. O desamor, o desamparo e a desvalorização. No Desamor, desamparo, e desvalorização. No desamor, eu começo a criar um vírusinho na minha mentalidade. Quem eu sou não é importante. E eu começo a tirar a importância de quem eu sou. E aí por isso que muitas vezes eu começo a querer ser. E aí por isso que a pergunta que vem é, quem eu tenho que ser para ser aceito? Quem eu tenho que ser para que as pessoas me comprem? Quem eu tenho que ser para que as pessoas me... E aí a gente vai vendo exatamente como que as pessoas vão se desconectando. Quando eu tenho uma experiência de desamparo, eu peço proteção e não recebo, o segundo vírusinho no meu mindset, na minha mentalidade não adianta pedir porque eu não vou receber. E as pessoas começam a se tornar solitárias, lobos solitários. E eu estava falando isso numa mentoria para um profissional top, eu brinco que top das galáxias. Mas eu falei para ele, sabe qual é a sensação quando eu olho para você? É aquele herói que se auto-exclui para fazer uma jornada solitária. E parece que o sentimento é que ele está vivendo sem uma tribo. E aí a gente começa a perceber quantas pessoas ajudam, cuidam dos sonhos dos outros, mas parece que ela fica alimentando esse espaço de ser um lobo solitário, uma loba solitária, né, que não importa quantas pessoas estejam do meu lado, mas eu continuo me sentindo sozinho. Internamente. E aí, na desvalorização, a pessoa ela começa a alimentar um vírusinho que é assim, por mais que eu faça, nunca é bom o bastante. E aí parece que fica aquela sensação de insatisfação contínua e constante, que nada está bom, nada está bom, nada está bom. Então, quando a gente vai olhando para isso, parece que a nossa jornada é uma jornada que as pessoas falam assim, eu estou em busca da felicidade. Só que isso é impossível de ser realizado quando a gente fica alimentando esses 3 espaços na vida, porque felicidade é quando você sacia as suas necessidades. Mas quando eu estou dizendo quem eu sou não é importante, parece que eu não olho, eu não estou conectado comigo. Quando eu estou dizendo que eu tenho que aprender a me virar sozinho, eu também não estou focado na minha necessidade. Quando eu estou cobrando de mim ser perfeito, eu não estou olhando para a minha necessidade. Então, por isso que é muito mais fácil eu colocar atenção nas minhas preferências. Quero um carro importado, quero uma cobertura, quero isso, quero aquilo. E aí a pessoa fica cada vez mais alegre, mas não feliz. E aí aquele momento que a pessoa tem muito, e aí muitas vezes as pessoas, você tem tudo que faria alguém feliz. É tudo e nada ao mesmo tempo. Porque ela consegue saciar todas as preferências, mas ela está completamente desconectada dela mesma. E é nesse momento em que parece que é uma busca por alguma coisa que nunca vai ser encontrado, porque ela mesma não parou para olhar e se encontrar verdadeiramente. É muito bonito isso que você está falando, porque você vai falando e vai trazendo um pouquinho das lembranças da minha história, né? O dia que eu comprei um grande carro, um carro um dos mais caros do Brasil, e o carro chegou e eu falei assim, para que eu comprei esse carro? Com um buraco dentro do peito. Né? Eu gosto muito de uma pergunta, por que você quer o que você quer? Por que você quer aquilo que você quer? Será que é para mostrar para os outros?
Ou é realmente para você algo que realmente... E sempre que é algo para nós, nunca é material. E aí você começa a perceber que essa história, né? Eu comprei esse carro para me sentir importante, né? Para que eu consiga me sentir importante, e é uma importância que eu mesmo não me Não dou. dou. E aí parece que eu vou ser importante quando eu tiver esse carro, eu vou ser importante quando eu tiver essa roupa, quando eu tiver. E aí você fala assim, eu olho. E às vezes eu estou nos eventos e as pessoas falam assim: sabe o que que é? Porque esse relógio custou Muito. 500 mil, esse relógio custou 1 milhão. E aí eu fico com aquela sensação, né, de que é, o relógio é mais importante do que a pessoa. Né? E aí, para que ela se sinta importante, ela Ela precisa precisa ter. daquilo. E ela se distancia cada vez mais de ser Ser. aquela pessoa realmente importante. Né? E Um- é como você falou: você tem um carro, mas fica aquela sensação de que. E. E eu tenho um paciente até bem famoso que ele falou, quando eu comprei o meu primeiro Rolex, era meu maior sonho. Eu pus aquele relógio no braço e falei, puta, era só isso, que merda. E a gente ria. E eu falava, cadê o relógio? Ele falou, nem sei, tá lá jogado na gaveta, aquilo não tem importância nenhuma para mim. Fui embarcar na dos outros, né? Porque a nossa maior, o nosso maior ativo é a nossa singularidade, essa raridade, É, essa diferença que eu tenho de mostrar o meu melhor e colocar a serviço, né? E aí eu te pergunto, Edu, para mim foi os cursos, as vivências, o autoconhecimento na veia, que me fez me colocar nesse meu lugar de saber quem eu sou, minhas capacidades, e através desse ser, depois fazer, eu ter, e aí sim construir ali algo e não mais só o ter e nem saber como aquilo chegou e não dar valor. E eu comecei através de treinamentos, de vivências, de cair lá no curso do Tadashi, depois fui fazer formação de constelação familiar, fui parar no Tony Robbins. Onde começou esse caminho do autoconhecimento do Edu? Onde foi o primeiro clique? Com que idade? Lá quando eu tinha bolinhas de idade, começou essa vontade de quando eu tinha trabalhar. cabelo preto. Aos 16 anos, eu fiz uma aula de biodança e achei o máximo. Eu olhei aquilo e falei assim, uau, é incrível, né? Mas principalmente a sensação. Eu me senti muito diferente, me senti muito bem. E Vivo, né? vivo. E aí eu fui assistir uma aula, uma palestra do Gaiarsa, aquilo para mim foi assim, uma sequência de etapa, pé, 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 pé. Quando terminou, eu me levantei e falei assim, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Tanto é que, para mim, se tornou uma fixação de trabalhar reabilitação psicofísica. Por isso que aí eu queria fazer educação física e psicologia. Porque, para mim, eram os dois caminhos, entender como que era o lance de corpo, como que entender o lance da mente. E, a partir dos 16 anos, para mim, foi um fluxo contínuo e constante. Assim, onde tinha treinamento, eu estava lá. Então, assim, biodança, eu estava lá. Análise transacional, eu estava lá. Bioenergética, eu estava lá. Então, isso começou a se tornar um sentimento de busca contínua e constante. Foi quando eu conheci e me tornei discípulo do Osho. Então, Com que idade? com 17 anos eu era sonoplasta do Roberto, sonoplasta do Rolando, e aí a gente começou a gerar essa sensação essa sensibilidade de estar percebendo o que acontece, como que acontece. E a partir daí eu não parei, mas uma grande mudança foi quando eu conheci um mexicano chamado Otávio Rivas Solis, que na época era uma referência mundial assim, de terapeuta, de transformador. E aí eu falei assim, cara, eu quero aprender como que esse cara pensa, como que esse cara faz. E vendi tudo, meu jogo de botão, aquelas coisas que a gente faz, e fui embora para o México para aprender com ele. Então, nesse período, foi um período de muita aprendizagem. É, e aí, quando eu volto para o Brasil, eu praticamente eu começo a trabalhar, já a dar treinamentos, a fazer grupos, seminários, maratonas,
E praticamente dali eu não parei mais. Agora, essa é uma das coisas que para mim sempre se tornou muito importante, né? Quando você fala assim, autoconhecimento na veia, é, até hoje, né, se a gente parar e falar assim, 45 anos depois, eu nunca parei. Nunca parei de me dar treinamentos, seminários, retiros, tempos de Você com você intraíndia. mesmo. É eu comigo Isso mesmo. mesmo. Então, e eu conto uma historinha que eu estava no Nepal, e eu estava no mosteiro, e aí eu estava lá, nós fomos fazer meditação às 5 horas da manhã, e depois nós pegamos uma xícara de chá, subimos no muro para ver o horizonte, a vista maravilhosa de lá das montanhas. E aí eu estava com o monge, e aí eu perguntei, quando foi que você começou a fazer meditação? Ele falou assim, aos 6 anos. Eu falei, quantos anos você tem agora? 86. Aí eu perguntei assim, precisa? É aquelas coisas, né, que você fala assim. Mas a resposta foi iluminadora. Ele falou assim, você escova dente todo dia? Mais de uma vez? Às vezes, mais de uma vez. Você Precisa. toma banho todo dia? Eu falei assim, todo dia. Né? Por quê? Porque suja o dente, né? A gente pega poeira e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, a alma também. Todo dia você vai receber um convite para sujar. E todo dia tem um compromisso de mantê-la limpa. Então, essa coisa, né, de... Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, mas sabe o que? Eu já fiz um treinamento há uns 20 anos atrás. Eu falei assim, então, há 20 anos está sujando de novo. Né? Então, inteligência emocional não é uma coisa que a gente leia um livro e a gente fala assim, agora eu tenho domínio desse negócio. Significa que todo dia a gente vai tomar um monte de pancada e quanto mais a gente estiver se limpando, se fortalecendo, tiver mais presente, mais simples fica de lidar. Então, por isso que, assim, para mim, não é só o fato de eu ir, dar treinamento, fazer formação, dar palestra, é que eu preciso fazer isso comigo também, né? Porque senão, eu lembro do Gandhi dizendo, né, que uma mãe pediu para dizer, fala para o meu filho não comer açúcar, né? Aí o Gandhi falou assim, volta daqui a uma semana. Aí uma semana depois a mãe pergunta para o Gandhi, mas por que uma semana? É porque eu comi açúcar. Então, para eu poder falar isso, Eu preciso eu estar é, dentro daquilo, né? A gente só pode entregar o que sobra dentro de nós. a E coerência, a né? coerência daquilo, né? As pessoas eu venho falando muito isso, né? As pessoas não sabem quem elas são, estão com a cabeça no futuro, o coração preso a uma história no passado e tipo uma barata tonta, né? E às vezes elas pensam algo, engolem isso, não são coerentes com elas mesmas e agem totalmente diferente do que querem. E aí elas É. ficam sofrendo, né? E E, eu gosto de uma frase muito que tem a ver com isso que você fala, que é o autoconhecimento tem começo, tem meio, mas não tem fim. Né? Ser resiliente é essa aprendizagem constante, é sempre estar ali quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? E a gente poder caminhar nessa aprendizagem constante e estar sempre ali querendo se desafiar para ter uma nova solução, um novo caminho. então, deixa eu incorporar uma outra frase junto dessa frase. O Veríssimo tem uma frase que é o seguinte, é, quando a vida, quando você tiver com a sensação de que você tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Né? Então, além dessa coisa de que não tem fim, é que a vida vai mudar. E quando ela estiver mudando, parece que a gente vai buscar novas respostas. E enquanto a gente estiver preso às velhas respostas, parece que a gente começa a assumir um compromisso de sofrimento e não mais de evolução, e não mais de crescimento. Né? E você falando isso, me vem uma coisa que é a seguinte, quantas pessoas hoje com essa história de mentores, mentorias, né, elas estão vendendo uma solução que elas não viveram. Né? Então, quando a gente já teve essa conversa lá atrás, mas assim, quando você chega para ser mentor, para você ensinar empresas
a encontrarem, a fortalecerem os seus pontos fortes, a encontrar soluções. Encontrar significa que já bateu cabeça, já encontrou solução, já aplicou, agora você consegue replicar isso. E esse é o ponto que eu vejo hoje, né, é mais ou menos isso. As pessoas querem transmitir coisas que elas não viveram, né? Assim, atoleiros... Não teve experiência, né? Atoleiros que elas ainda estão resistindo em passar, e é essa hora que a gente fala assim, é só um atoleiro, sabe assim? De vez em quando você vai enfiar o pé até o joelho, mas segue firme, não é? E essa é uma sensação de que, por isso que é tão importante que essa coisa de não tem fim, porque cada passo vai ter uma lição, mas essa é a parte gostosa, porque talvez isso seja o grande diferencial que essa pessoa vai encontrar nessa trajetória de vida. Agora, a gente está falando assim, aquela lição agora te conduz para a luz. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu estava ao lado de grandes mentores que já tinham passado por muitas situações e me mostraram o caminho para que eu pudesse experimentar nos meus desafios para depois poder passar, né? Eu gosto muito do livro do Bert Hellinger, que é Ordens da Ajuda, que ele fala, eu só posso ensinar para as pessoas aquilo que eu já passei e superei, né? Quando chega uma pessoa falando assim para mim, você me ajuda com meu filho adolescente? Eu falo, não. Aí as pessoas falam, por quê? Eu falei, eu nunca tenho um filho, nunca tive um filho adolescente ainda para poder te ensinar algo, mas eu tenho pessoas que já trabalharam e têm filhos adolescentes para te indicar para que você possa chegar lá, né? E vem muito compactuando com o que você está falando aí. Não adianta, né, esse mundo do digital que está aparecendo grandes gurus aí, grandes mentores, que simplesmente estão falando, mas estão com um buraco dentro do peito e não resolveram, né, Edu? E aí, você sabe que eu estava falando isso para uma pessoa. É incrível como as pessoas têm uma teoria pronta para tudo, né? Pronta para tudo. E aí eu falo assim, cara, eu quero isso, preciso disso, preciso. E aí depois passa um tempo, você fala assim, sabe, e aquela teoria que você tinha dito, né? Assim, é uma coisa que eu sei o que é, mas eu não sei como conduzir as pessoas para. Então, é a mesma coisa que o processo terapêutico, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que estão em crise, em conflito, conduzindo pessoas ao equilíbrio. Aí você fala assim, espera só um pouquinho, né? Peraí. Então, por isso que, assim, eu acho incrível quando eu estou acompanhando, vejo o trabalho vejo o trabalho do pessoal do Resiliência, porque assim, são pessoas que estão convidando a fazer um percurso que já foi passado, já foi vivido, já foi, assim, experimentado em si. Então, essa é a coisa que, às vezes, eu falo assim, né, a diferença entre falar de uma coisa e aquilo que você viveu e você está replicando e ajudando as pessoas a efetivamente colocar em prática. Então, por isso que não é uma... Você sabe de onde vem o Resiliência? Vou te contar que muitas pessoas sabem, mas meu avô foi expulso do Líbano. Né? Ele era católico, os muçulmanos e os judeus em guerra. Ele vem fugido para o Brasil. No navio ele perde a esposa e 2 filhos. Ele chega sem seu nome, sem sua profissão, com 3 caixões e um tio meu. Ele casa de novo, né? E a partir disso ele tem 10 filhos. Meu pai é o mais velho de 10. Começa a trabalhar com 8 anos de idade. E constrói todo uma família unida, com valores bem distintos, e prospera muito financeiramente e profissionalmente, né? No ramo têxtil, quem mais lá atrás, o jeans Amushi, e aí vai, confecção. Eu venho de um filho que ele quis um médico, advogado, engenheiro, fui ser engenheiro civil. Um buraco dentro do peito, só olhava para as mágoas, para as tristezas, não gostava da engenharia civil, fui fazer um monte de besteira e ganhei muito dinheiro, mas com um buraco dentro do peito, fui fazer uma cirurgia bariátrica e quase morri, né? Dessa cirurgia bariátrica os médicos me deram como morto e eu ressurgi quando eu escutei uma voz de Deus falando, levanta daí,
coloca o seu melhor para o mundo e vai ajudar as pessoas. E aí, dentro de todo esse nosso estudo do autoconhecimento, psicologia, PNL, constelação familiar, Rebirth, Associação Brasileira de Traumas, Tony Robbins, 5 vezes para a Índia. Você estava falando da Índia, eu estava lembrando de um momento que eu estava com um monge também, e ele falando assim, só tome decisões quando você estiver com muito amor e com essa mente limpa, não tome decisões, que a pergunta foi como tomar boas decisões. Ele falou, limpa seu olhar, ou o seu filtro do óculos que você está colocando para tomar as decisões. E aí vem, né? Fui ser engenheiro civil, fui trabalhar na 25 de março, fui ser dono de festas, até que comecei minha transformação. E aí, quando eu olhei para tudo isso, a história da minha família, meu avô foi super resiliente, teve que criar uma família nova. Meu pai teve que parar de estudar com 6 aninhos, 7 aninhos e começar a trabalhar. E eu, depois de uma caminhada, de uma jornada dentro do mundo empresarial, e que não estava feliz e quase acessei a morte, ressurgi e fui estudar uma nova profissão e seguir um novo caminho meu, verdadeiramente meu, e não de que alguém queria. E a partir disso vem toda essa força do resiliência, que não vem só de mim, né? Vem de capacitação e de aprendizagem, dos meus ancestrais, da minha história, e por isso que o Resiliência vem com essa força, né, de algo que já foi vivido, experimentado não só por mim, mas por todos que chegaram antes que eu. Que linda história. Né, e aí o Resiliência Humana, Robson Amush, são minhas iniciais. Né, e traz essa força. E todo mundo pergunta, de onde vem o Resiliência? Sim, da história da minha família. E a minha família libanesa é assim. E a da minha italiana, igualzinho. Meu bisavô vem fugir do Alexandre Aquesta da Calábria, de Cosenza, uma mão na frente e outra atrás, com a sua esposa. Chega aqui, ele era bom de números, cai numa fazenda de café. Ele começa a ajudar na contabilidade, até que abre uma gráfica. Meu avô dá continuidade nessa gráfica, que vem minha mãe professora, que gostava muito de religião e de autoconhecimento. Minha mãe é uma adoradora de pedras, cristais, incenso, plantas. Da quem vem no Resiliência aqui percebe. Por que será que o Resiliência... Né? Você entra aqui no Resiliência, para quem vem, é o nosso espaço onde a gente está gravando aqui no Itaim Bibi, né? E quem quiser fica convidado. Você entra, tem uma escadaria cheia de cristais, plantas, e tudo que minha mãe sempre trouxe. Então tem um embasamento não só de teoria, de estudos, estudei muito, adoro estudar, estava pegando meus cadernos, todas as minhas apostilas, eu gosto muito de escrever e rever tudo quanto a gente já estudou, né, Edu? O quanto você já deve, você que está aí à frente, mas como é bom a gente saber que tudo isso que a gente aprendeu, junto com a nossa história de vida, pode trazer essa força para a gente poder dar para os outros aquilo que já está sobrando dentro de nós. Né? E aí eu quero fazer uma pergunta para você, que eu sempre faço aqui, já que o nosso tema é resiliência. Qual que é a maior história de resiliência que o Edu passou, que ele achava que não ia se superar, e de repente, como do nada, surgiu alguém, uma pessoa, uma força, um mentor, e colocou ele lá num outro lugar? Porque muitas pessoas passam aqui no Resiliência por dificuldades, desafios, né? E às vezes eles perguntam como superar isso. E acho que o exemplo arrasta, né? Você sabe que tem dois momentos da minha vida que são emblemáticos. Quando nasceu a minha filha caçula, e ela teve uma infecção hospitalar e ela ficou 21 dias na UTI. E o pediatra que estava acompanhando minha filha virou para mim uma noite, nas primeiras noites, ele falou assim, eu não posso garantir nada. Nossa, aquilo me bateu de uma forma tão forte, né? Que ele falou assim, olha, você não garante, mas eu garanto. Sabe assim, nesse momento, eu vou dizer uma coisa para você. Eu e Deus vamos fazer essa menina sair dessa estufa e ela vai viver. Então, isso foi para mim uma coisa assim, realmente esse sentimento de fé, esse sentimento de conexão com Deus muito forte. Uma dica para as pessoas se conectarem, Edu, você que gosta tanto dessa conexão. Por isso que, para mim, eu sempre digo que fé é a substância que transforma o que não existe em algo real. E é importante que a gente defina muito bem
fé boa e fé ruim, né? A minha vida é uma droga, não dá nada certo, nada funciona. Fé, substância que transforma o que não existe em algo real. E por isso que esse é o momento em que eu gosto muito de dizer assim, quando eu estou em conexão com Deus, eu estou pedindo emprestado para Ele o poder de tornar real, Que bonito não isso. é? Então, esse ato de cocriar é esse momento em que eu escolho tornar real aquilo que não existe. E esse é um momento tão importante que eu possa limpar minha mente sempre focando naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Então, por isso que parece uma coisa tão bestinha, né? Que naquele momento não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incerteza, não tem espaço para você alimentar a dúvida sobre o resultado. Então, é esse sentimento de que você é 100% aquilo que você deseja, você é 100% aquilo que você quer ouvir sim de Deus. Então, para mim, isso foi, né? Eu Durante lembro. durante esse tempo todo, eu não tinha uma única dúvida de que minha filha ia sair. Amém. Eu lembro, acho que foi numa das nossas lives, você falando a fé boa e a E a fé fé ruim. ruim, que nasceu uma pessoa de boa fé e uma pessoa de má fé. Eu dou sempre esse exemplo, né? O que é Certo. uma pessoa de boa fé e o que é uma pessoa de má fé, né? Porque aquela pessoa de boa fé está sempre disponível, querendo ajudar, tem um olhar positivo, olha para o todo, para as conexões. E uma pessoa de má fé só olha para o eubigo, né? Eu chamo de eubigo, só olha para o próprio umbigo, quer só ela ganhar e quer perpetuar, às vezes prejudicando alguém para conseguir algo que não é de direito dela, né? Exato. Mas você ia falar uma segunda história? A segunda história eu estava até falando isso recente numa palestra, que falou assim, às vezes a gente fala assim, não, bom, o Edu já tem uma trajetória, mas tem momentos na vida que surgem situações, conflitos, que a gente vai ter dificuldade de lidar, independente de em que momento de evolução a gente esteja. E eu passei por uma situação que eu estava realmente com uma grande dificuldade de lidar. E eu não consegui lidar. Não estava conseguindo lidar. E toda vez que a gente não consegue lidar, o corpo se manifesta, né? É quando a gente fala da psicossomática, né? O meu corpo começa a expressar exatamente a dificuldade que eu tenho de lidar com essa situação. E eu voltei de viagem e eu estava realmente muito exausto daquela fase da Latam, quando a Latam teve aquele acidente e houve uma crise, um caos aéreo no Brasil. E eu levei praticamente quase 20 horas para fazer um voo que duraria 3. Cheguei em casa exausto. Na manhã seguinte, eu acordo e aí a Dani, minha esposa, falou assim, Du, para de fazer careta. Eu falei, não estou fazendo careta. E eu já estava tendo meu primeiro AVC. Tanto quando eu cheguei na cozinha, a menina que trabalhava em casa falou assim, Seu Eduardo, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Nessa hora a gente ligou para o nosso médico e ele falou assim, vai direto para o hospital. E eu já vou pedir para o neurologista e você vai encontrar lá. Quando eu entrei no tomógrafo, eu tive meu segundo AVC. E eu fiquei sem Quantos anos, Edu? Eu tinha É, 35, 36. novo É demais, né? novo. E aí eu simplesmente não me movimentei, fiquei na cama sem movimento nenhum. E nesse momento eu ficava me perguntando, né, assim, o que é que vai acontecer se eu não voltar? Assim, não mexo perna, não mexo braço, não mexo. E aí foi quando a gente foi para a Itália para fazer. E aí realmente a gente olha e se diz assim: nós nunca chegamos sozinhos onde a gente estabelece, sempre tem alguém junto. E vários amigos se revezaram no hospital para fazer um trabalho de reabilitação e eu recuperar todos os meus movimentos. Então hoje, assim, para mim assim é super normal, não tenho absolutamente nada, mas eu tenho uma experiência de ter sido passageiro da minha vida, de onde eu não tinha absolutamente nada. Assim, movimento, eu conseguia ter total consciência, mas eu não tinha movimento. Então, essa para mim foi uma grande lição que, assim, ao invés de a gente se entregar aos problemas, por pior que seja,
por mais doído que seja, em frente, porque antes de ficar melhor vai piorar. Não é? Então, é esse momento em que sermos verdadeiros, sermos autênticos com aquilo que está acontecendo, faz com que a gente não piore para melhorar. Então, essa foi a grande lição da minha vida e principalmente essa coisa quando você fala mestres, mentores, talvez a palavra seja ter amigos verdadeiros, uma verdadeira rede de apoio que faça a grande diferença quando a gente estiver precisando. É muito legal isso que você falou, me tocou muito. Essa coisa, eu fui passageiro, né? Não estava mais conduzindo. E eu precisei ali de um motorista, de uma pessoa que abria a porta para mim, né? E quantas vezes as pessoas, às vezes, estão ali se apresentando para poder estar ao nosso lado e a gente não enxerga isso, né? Eu também passei por várias e grandes boas histórias e sempre tinha alguém ali que às vezes era aquela pessoa que a gente menos esperava, mas aquela que estava pronta para estar ao nosso lado e entregar o seu melhor para poder mudar a nossa vida. Eu lembro de uma história na Sardenha, né? Que eu estava andando com a minha esposa e meu filho de 1 aninho. Eu cheguei a morar lá 2 meses e meio na Sardenha, quando eu fui tirar minha cidadania. E eu estava andando no meio de uma praia bonita e de repente veio um senhor em minha direção e olhou nos meus olhos assim, num inglês meio italiano, meio espanhol, porque ele perguntou de onde eu era, eu falei que eu era brasileiro, mas entendia um pouco do italiano, falava um pouquinho de inglês, e ele falou assim, posso te dar um abraço? E aí a minha esposa já sabe que eu sou meio atraio, meio para-raio de umas coisas diferentes, e eu dou um abraço nesse senhor, né? E esse abraço não foi um simples abraço, foi um abraço demorado, né? Quando esses abraços passam de 40, 60 segundos, ele é um pouquinho mais demorado, né? E de repente, quando a gente ficou naquele abraço e sentiu uma conexão e a gente se afastou, eu perguntei para ele: por que que você me escolheu para dar esse abraço? E aí ele vira para mim e fala assim: você lembra muito meu filho. E meu filho acabou de se suicidar, né? E ali a gente ficou amigo, a gente saiu para jantar, almoçar. Ele falou: posso pagar um almoço para vocês? E aí minha esposa já falou: será que esse cara aí não quer algo mais? Sentamos no melhor restaurante lá de uma praia da Sardenha. O primeiro vinho que ele pediu era 4.000 euros. Minha esposa me chutando por baixo da mesa, fala: todo o nosso dinheiro, o que a gente vai fazer? E aí a gente explicou, ele falou: pode deixar, que eu te garanto. E esse cara me trouxe um aprendizado que eu nunca me esqueço. E ele falou assim: algumas pessoas vão passar na sua vida por 1 segundo, por 30 segundos, às vezes por 1 dia, às vezes por meses, às vezes por anos, ou às vezes para sempre. Mas presta atenção nesses amigos que são realmente amigos que estão ali para fazer a diferença e te direcionar, né? E ali a gente chorou junto, eu e esse senhor, porque ele também lembrava muito meu avô, aquelas conexões malucas. E a gente depois saiu do almoço e ele falou: vamos até o meu barco, né? Eu falei: vamos. E a gente chegou, na hora que chegou no porto, ele não tinha um barco, ele tinha um navio. Né? E aí eu perguntei para ele assim: quem mora nesse barco? E ele falou: eu, minha esposa, meus 4 cachorrinhos e 16 tripulantes. Só para você ver, entender o tamanho do barco. E ele falou: vamos entrar. E naquele instante minha esposa me olhou e falou assim: vamos para casa viver nessa família, né? E aí eu virei para esse homem e falei assim: muito obrigado por ser meu amigo. Muito obrigado por me mostrar que às vezes tem pessoas que vão passar na nossa vida e mostrar que não é só o dinheiro que é importante, né? Que a nossa família, nossas conexões são muito boas, né? Esse cara, para vocês entenderem, não vou falar o nome dele, mas é um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores investidores. Eu ainda converso com ele por WhatsApp e é uma mente muito evoluída e um grande amigo que nas horas que eu preciso eu conecto com ele e ele também me conecta porque a gente teve. Então que a gente preste atenção nesses amigos que aparecem na nossa vida, né, Edu? E faz a diferença. Faz a grande diferença, né? Por isso, sabe, Robson, por isso que eu adoro as nossas lives, sempre tinha essa coisa de ver.
Você sabe que, por isso que hoje, quando eu estou fazendo mentoria com profissionais, e hoje são profissionais já consolidados no mercado, eu sempre tenho uma coisa que às vezes vira uma marca registrada, uma brincadeirinha dentro das mentorias, que é: se diverte. Porque às vezes a gente vai dando tanta importância, tanto peso a algumas coisas, que é simplesmente para ser simples mesmo. Assim, não é para ser complexo, não é para ser, não é para ser o ego, é para ser aquilo que realmente precisa ser, ser vivido, ser sentido, ser experimentado. E quando as pessoas ficam dentro de uma coisa tão complexa, e aí a gente olha, a vida era só isso. Estou andando pela praia, encontro com uma pessoa, essa pessoa me dá um abraço, talvez seja só isso mesmo, né? E porque às vezes aí vem a mente e diz: não, porque tem que ter alguma coisa por trás que vai gerar. E às vezes é só isso a vida, né? A vida está pedindo só uma coisa para você: esteja presente onde você está e esteja inteiro, verdadeiro, autêntico, e se entrega, né? Flui, né? E flui. Então, quando a gente está falando isso, eu não falo só esses momentos que a gente está... É que, se eu disser, a minha cabeça de hoje não é igual à minha cabeça de quando eu tinha 20 anos. Então, eu consigo ver hoje uma coisa que, assim, adoraria que aos 30 eu não tivesse dado tanto peso a algumas coisas e eu tivesse me divertido mais. Então, assim, tem coisas que aconteceram e para mim era assim, era muito importante. Mas assim, não, ficou muito pesado. Então, quando você fala isso, né? Estava andando pela praia, sabe? Às vezes você está dentro de um evento, você está dentro de um congresso, você entra numa reunião, você assim, não dá o peso que isso. Simplesmente esteja inteiro, esteja presente para você poder colher o máximo daquele momento, né? Que aquele momento não é o melhor momento, aquele não é o pior momento, mas se você estiver inteiro, você vai colher o momento, né? E não aquilo que está na nossa cabeça. Nossa, esse é o pior momento da minha vida. É só mais um momento, né? Se a gente quiser. Se não, né? A gente vai colher muita coisa. Eu tenho uma grande mestra indiana, né? Numa das viagens para lá, que eu fiquei bem próxima dela, ela me trouxe um conceito muito legal, que é: esteja num estado de testemunha. Testemunhe o que está acontecendo. Não queira ser essa mente ativa, que já quer ir lá, conversar, bater. Respira e observe, abra o seu olhar, expanda a sua mente e testemunhe a vida, cuidando das suas ações, da sua postura, se nutrindo de coisas boas, e a partir desse estado, tome uma decisão. E ela dá um exemplo muito bonito, que é: tem lá uma árvore e tem um pássaro agitado. E esse pássaro, ele pula no galho, qualquer galho e quebra o galho, come qualquer fruto, vai lá e faz as necessidades em qualquer lugar, vai na árvore do lado e cutuca os outros passarinhos que estão ali. E a vida dele é tumultuada e no final do dia ele está cansado e muito desesperado e dorme em qualquer lugar. E do outro lado tem um pássaro que testemunha. E ele observa qual que galho que ele tem que ir. Qual é o fruto que ele tem que comer? Aonde ele tem que fazer as necessidades para os predadores não chegar? Quais são as pessoas que estão ao lado dele e os outros pássaros que podem contribuir para ele ter uma vida mais próspera? Então, testemunha, né? E é muito isso que você está falando. Seja presente, observe, não entra com tanto peso, porque as coisas vão passar, a gente sabe disso, tudo passa. Né? E a partir disso, flua na vida de uma forma leve, se divertindo e não se estressando, brigando, arrumando confusão, porque o mundo já está cheio disso. Né? E, Edu, eu quero te fazer mais uma pergunta que eu sempre faço aqui. Você que é um cara de tão bons conselhos, e você falando aí, eu lembro numa das nossas lives, que você perguntou para mim assim: o que você faz? E eu falei assim: eu sou um terapeuta que ajuda as pessoas. E você falou assim: não, 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 não. Você tem uma especialidade, você é um cara que
transforma a vida de pessoas, que ajuda e colabora de uma forma só sua. Então, terapeuta e mentor tá cheio aí. Dá para você parar de se vender e você tem sacadas muito boas que transforma dentro das suas mentorias e poder estar ao seu lado é um prazer. Mas o meu convite agora é que se você pudesse dar um conselho para aquele Edu lá de 17 anos que começou a sua jornada e ainda estava meio sem saber o que fluir, mas conseguiu fluir dentro de todos esses acontecimentos. Mas qual que era o conselho que você daria para o Edu lá que estava começando a vida e que estava numa jornada ainda meio com dúvidas e sem saber para onde ir? Qual que era o conselho que você daria para você mesmo? As maiores transformações que eu acompanhei nesse momento, assim, com os meus mentorados, tem 3 coisas. E esse talvez seja exatamente as 3 coisas que eu diria para mim lá atrás. Quem você é importante. Você merece se dar e receber aquilo que você precisa. E você é capaz. Acho que são 3 lições que eu fui fazendo de conta que eu era importante. E eu tinha essa sensação de que parece que, na verdade, eu tinha que ainda ser algo que eu não era. Eu ainda ficava muito preso nessa coisa de cuidar, me sobrecarregar, cuidar dos outros. E ficava muito nessa coisa de ter que ser perfeito. Então, para mim, né, se eu pudesse voltar, seria exatamente esse conselho de quem você é importante. Você passou muito tempo, né, com essa sensação de que você vale pelo que você faz e não por quem você é. E essa coisa de ter assumido essa originalidade mais cedo. Mas principalmente essa coisa de me sentir merecedor de me dar e receber aquilo que verdadeiramente eu preciso. E parar de ser tão sério. Essa coisa de se diverte mais com o talento. Então essa coisa que às vezes eu falo assim, para de brigar com você, para de brigar com o seu talento, né? E se dê aquilo que você precisa. Eu acho que isso teria me libertado, isso teria feito com que eu tivesse descoberto mais cedo que a vida pode ser muito divertida, muito prazerosa. Mesmo dentro dos grandes desafios, não é isso? Mesmo dentro dos grandes desafios. É uma coisa que eu falo muito hoje, né? Hoje, para mim, os grandes desafios é uma bela e divertida gincana. Sabe o seguinte, assim, qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é o próximo, né? É o próximo desafio, mas com essa sensação de que é para se divertir. Assim, não é para transformar isso num meio de morte, é para transformar isso num meio de vida, né? Assim, chegar no resultado pode ser divertido, pode ser desafiador, a gente ri bastante, mas principalmente, se eu estiver me sentindo importante, se eu estiver me sentindo merecedor e capaz, parece que tudo flui, né? Tudo vai acontecer de uma forma muito, muito poderosa na vida. Eu acho que, trazendo um pouquinho para o olhar espiritual, é esse momento que a gente se aproxima de Deus. Muito bom. É esse momento em que realmente a conexão com o grandioso e com o divino começa a se tornar muito concreta, real e presente na vida. Muito, muito bom. Edu, a gente passou já aqui um horário, mas eu ainda não vou acabar. Se você fica aí com a gente, porque você vem fazendo um trabalho muito grande com os educadores, com os professores, né? Você lançou um livro novo que chama Cuidar de quem educa. Cuidar de quem educa. E eu gostaria muito de que você falasse isso, né? Porque a gente tem um olhar para um todo e tem pessoas ali que são as mais importantes, que são os professores, essas pessoas que estão ali à frente, que às vezes são excluídas, abandonadas e ninguém dá muita atenção, né? E você sempre com esse seu olhar gigantesco, esse coração gigante que você tem, você consegue pegar e focar ali realmente em quem está precisando. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho desse trabalho aí, para que as pessoas conhecessem e a gente pudesse divulgar e falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto
e que faz um pouquinho parte de mim, né? Quando eu fiz toda essa minha transformação, toda essa minha jornada, eu fui fazer um trabalho que chama Educação Sistêmica, que são os pilares de Bert Hellinger, em cima da educação das crianças, e eles falavam assim, a gente só pode começar a educar cada vez mais as crianças se a gente for honrar os nossos mestres. E eu fui honrar minha professora de português lá atrás, que ficava na aula comigo depois que tinha acabado para me ensinar como escrever. O diretor que me dava bronca e falava: gerencie as pessoas para o lado bom, você vai ser um líder. Para de ficar ensinando as pessoas a ficarem fazendo besteira. Para outros grandes mestres da minha faculdade, tem uma faculdade, na minha faculdade de engenharia, eu tive um professor que me reprovou 6 vezes da mesma matéria, e ele falava: eu sei que você sabe do conteúdo, mas você precisa estar mais presente nas minhas aulas para que você saiba o conteúdo completo e não só tire uma nota 5 para passar. E como aquilo para mim foi bravo, e agora é tão importante para mim que eu tenho que estar ali 100% estudando. E você vem fazendo esse trabalho com esses mestres que às vezes não são valorizados. Então, primeiro, quero te parabenizar por essa coragem e que você contasse um pouquinho desse trabalho. Bom, se eu falar assim, ao longo desses 45 anos, eu tenho me dedicado muito aos educadores, à educação. Tem uma coisa que eu vinha sempre falando, que é o seguinte: nós esperamos que os professores consigam transmitir para os nossos alunos aquilo que a gente deseja. E eu sempre falava assim, mas sabe a coisa que mais me pegou na minha vida? Não foi conteúdo. É que eu tinha conteúdo, mas eu não tinha autoestima, eu não tinha aprendido a me dar valor para usar esse conteúdo. E me faltava confiança, eu não acreditava. Então, eu ficava sempre dizendo assim, que as coisas que mais machucam, mais me machucaram, e aí depois profissionalmente eu olhava, era aquilo que a gente estava falando na fase adulta poderia ter sido resolvido lá na educação infantil, lá no jardim, né, no prezão, quando a gente começa a dizer o quê? A gente precisa ajudar essas crianças a desenvolver uma autoestima, aprender a se dar valor, aprender a confiar, aprender a deixar que as emoções estejam a serviço deles e não a emoção tomando as decisões da vida. E aí isso era o início, mas nesse momento eu tinha uma coisa que eu não tinha percebido, Robson, que é assim, é que antes desse professor chegar na escola e entrar para dentro da sala, já tinha acontecido muita coisa na vida deles. Muitos conflitos dentro do relacionamento com os filhos, com a família, com o pai, com a mãe. E isso significava que, por isso que eu comecei a falar muito das competências socioemocionais. As competências socioemocionais é competência pessoal, autoestima, autoconfiança, inteligência emocional, competência social, comunicação, relacionamento. Até então eu só estava falando de gargalos na vida. Onde tem problema? Quando eu não aprendi a me dar valor. E aí eu começo a aceitar as migalhas que a vida... Né, e eu uso uma expressão que é um pouco mais contundente. Não é que eu estou aceitando as migalhas que estão sobre a mesa, eu estou aceitando as migalhas que caíram da mesa. Então é aquele momento em que eu me jogo muito para baixo. Então, quando você fala assim, o que é que eu quero que as crianças aprendam? Quando estiver olhando para esse professor, ele ser a expressão de uma pessoa que aprendeu a se dar valor, ele ser a expressão de uma pessoa que aprendeu a confiar e acreditar nele. E é uma pessoa que colocou as emoções a serviço. Então, essa coisa, quando a gente fala assim, como que a gente soluciona os nossos conflitos? Como que a gente não para de sonhar e, principalmente, de se comprometer em realizar sonhos? Porque é esse momento em que eu não estou falando só desse educador que vai educar os meus filhos, mas é como que ele vai educar os próprios filhos. Então, essa coisa que a gente fala assim, com qual cara que um professor olha para os seus filhos quando ele mesmo não aprendeu a se dar valor e ele está sonhando que esse filho se valorize ao longo da vida? Então, essa coisa que a gente fala assim, eu preciso, e a minha bandeira hoje eu preciso de professores que
que tenha essas competências socioemocionais. Competência pessoal, eu comigo. Competência social, comunicação, relacionamento, eu com o outro. Competência cognitiva, sabe assim, eu não pare nessa sensação de que eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer, eu não tenho estratégia. E competência produtiva é um grande gargalo na vida quando a gente fala assim, onde é que os sonhos morrem? É quando a gente não faz o que precisa ser feito. Então, é ação poderosa. Então, é essa coisa que a gente fala assim, toda vez que a gente olhar algo na educação que seja fora da curva, você vai ver que isso nasceu de um educador brilhante, intenso, vibrante, apaixonado, que sabe se dar valor, que acredita, que se comunica, que tem estratégia, que tem ação. Então, uma andorinha faz verão? Sim, quando ela se levanta com essa paixão e começa a chamar outras andorinhas para fazer isso. Então, é nesse momento. E durante a pandemia, eu ouvi muitos educadores dizendo assim, sabe assim, agora eles estão querendo que a gente volte para dentro da sala de aula. E eu dizia para mim, é o segundo grupo de risco, né? É a segunda categoria que vai morrer porque vai voltar. E aí eu dizia assim, por um momento, é, por conta dos medos de inovar, de fazer diferente, de se dar valor, o medo do julgamento, o medo da crítica, muitos professores adoeceram porque o nível de estresse e de pressão foi desumano. E eles não sabiam o que fazer. E essa era uma expressão que eu ouvia muito. Nós cuidamos da criança, nós cuidamos da família, nós cuidamos da sociedade, e quem cuida da gente? E por isso que o título do livro é Cuidar de Quem Educa. E é por isso que entra uma outra coisa que é assim, os pais educam. E muitas vezes a pressão, a cobrança, não pode errar, não pode falhar, você vai ser o responsável, o culpado por aquilo que vai ser. Então essas frases, essas pressões, vai criando uma pressão e o livro é exatamente uma trajetória. O que é que a ciência ensina que te dá um caminho que você pode se apropriar para gerar esse equilíbrio, esse empoderamento e, principalmente, o domínio desse autoconhecimento consciente que te conduz exatamente a um espaço de harmonia, de equilíbrio e, principalmente, de domínio dessas competências que elas estejam a serviço da vida do professor, a vida do educador, para que quando ele chegue na escola, ele tenha resolvido os conflitos fora da escola. E aí ele possa entrar dentro da sala de aula por inteiro para fazer uma coisa, ser uma referência viva de alguma coisa que essas crianças vão poder colocar na vida delas. Desamor, muitas crianças vão chegar e esse professor vai ser a fonte de acolhimento. Muitas crianças vão chegar com experiências de desamparo e vai ser exatamente esse professor que vai ser a referência de proteção e segurança. Muitas crianças vão chegar com as experiências de desvalorização e esse professor vai ser o primeiro a dizer: eu acredito que você é capaz. Pelo que eu estou entendendo, esse livro não é só para professores, né? Cabe para todo mundo, né? Porque, querendo ou não, todos nós somos professores para os pequenos que estão vindo, para as próximas gerações. E você vem palestrando sobre isso, né? Em bastante lugares, né? Eu tenho falado em média com em torno de 4.000 a 5.000 professores por semana. Lindo. Então tem sido muito especial. E acho que você já percebeu que eu sempre termino muito emocionado, né? Porque estar com os educadores é exatamente estar diante de profissionais que são capazes de produzir a transformação social que a gente necessita, né? Mais do que a gente ficar falando, né, de que precisamos de leis, nós precisamos de pessoas que verdadeiramente estejam comprometidas e que façam acontecer com o resultado para a sociedade. Muito bom. Edu, a gente sempre termina esse podcast, quero te agradecer por essa a vontade de sempre estar criando e fazendo. Você tem quantos livros?
5. Aí, 5 livros, são livros maravilhosos e sempre indo para frente. E a gente sempre termina esse podcast abrindo a audiência do Resiliência Humana para você deixar uma mensagem, um convite, uma frase, um pedido. Tá aberto para você, porque eu acredito que aqui quem vem são pessoas do bem, que estão com o coração a serviço, e talvez algo que você vai falar, e a gente fala muito nisso, que se uma pessoa já pegou esse conteúdo e colocou em prática, a gente já fez o nosso trabalho, mas que esteja aberto aí para que possa chegar o mais longe possível sua mensagem. Tem um seminário chamado Yes. E a mensagem desse seminário é o seguinte: ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo a dizer muitos sims para os outros. E quando a gente está dizendo esses sims para os outros, muitas vezes a gente aprende a dizer não para a gente. E o convite desse seminário é: diga sim para você, sim para a sua vida, sim para o amor, sim para o prazer, sim para a realização. E quanto mais nós vamos nos comprometendo em dizer sim, conscientemente, significa que nós estamos enfrentando aquele medo, aquele frio na barriga. E é como quando a gente decide enfrentar esse frio na barriga indo àquele encontro com aquela pessoa que a gente está apaixonado. E é esse momento em que a gente está se dando esse sim, essa permissão para viver algo grandioso, algo que nós viemos para viver. Então, diga sim para você, diga sim para a sua vida, diga sim para o amor, diga sim para a felicidade, diga sim para a realização. Foi para isso que você veio para essa vida. É isso aí. Eduardo Chiniachik, onde o povo te encontra nas redes sociais. Eduardo Chiniachik Oficial. Gente, entra nas redes sociais, bota lá Eduardo Chiniachik. E para quem quiser saber sobre palestras, sobre o trabalho dele, fique à vontade. De novo, eu quero te agradecer de coração, você é um irmão. Acho que a Roseli, um dos maiores presentes que a Roseli me deu, além dos livros e todo esse caminho, é poder estar ao seu lado. E para você que nos escutou aqui, eu te deixo muito obrigado. A gente passou um pouquinho aí do horário, mas está tudo bem, porque eu acredito que foi algo muito especial e que você possa aproveitar isso, compartilhar, mande seu feedback, mande suas perguntas, comente aí no Resiliência e nas nossas mídias o que você achou e o que faltou, que a gente traz o Edu de novo aqui, que eu sei que a agenda dele é, mas a gente rouba ele ali um pouquinho e traz esse conteúdo maravilhoso. E, de novo, quero deixar à disposição aí todo o Resiliência e tudo o que a gente faz aí para que a sua mensagem chegue mais longe. Muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Um abraço, queridos. Beijos no coração.